A gente tem uma reunião de franqueados com o Edio, então vou finalizar às 11 horas em ponto aqui hoje com vocês, tá bom? Se não der tempo de abordar o assunto por completo que eu quero trazer para vocês, a gente dá sequência na próxima reunião, beleza? Já adiantando, hoje eu vou falar um pouco mais sobre pacote no exterior, como é que eu faço, algumas dicas para vocês, algumas, algumas percepções que eu tive também conversando, me conectando com alguns de vocês também, da maneira no qual. Beleza, Edu, tranquilo, sem problema. Quem não conseguir abrir a câmera, tranquilo, mas quem tiver em casa de bobeira aí, galera, abre a câmera aí pra gente ter uma reunião mais interativa aqui, tá bom? Acho que vai ser legal a participação de vocês aí pra gente tentar se conectar o máximo possível aí em como que vocês fazem esse o pacote lá no exterior. E já queria também deixar claro que vocês têm que saber separar a entrevista do Brasil, tá? Então, vocês que estão aqui, que fazem PTL no Brasil, saibam separar. Não queiram aplicar o que eu vou passar aqui hoje no Brasil, tá? Porque vai dar ruim, não vai dar bom. A matrícula no Brasil, ela é uma matrícula um pouco mais construída, é uma matrícula um pouco mais elaborada, mais demorada, consequentemente, né? O meu speech no Brasil é muito mais detalhado, a minha conexão, quando eu faço ligação no Brasil, ela é um pouco mais extensa também, porque a gente tem que bater direto, procurar de fato a dor da pessoa, e às vezes ela não é tão latente assim quanto a dor de uma pessoa que já está no exterior, né? Então saibam separar os conteúdos, tá bom? Eu estou trazendo inclusive esse conteúdo porque aqui só tem Gold e Black, você já tem esse nível de maturidade. Acredito que ninguém vai ter problema com isso aqui, mas ainda voltando, só para reforçar mais uma vez, tá bom? Não confundam as coisas. Brasil é Brasil, exterior é exterior. Os 7 passos são os mesmos, a gente segue a mesma estrutura, não muda absolutamente nada, mas a forma de construir a matrícula no Brasil é uma e a forma de construir a matrícula no exterior é outra, tá bom? Eu vou me aprofundar aqui ainda um pouco mais. Eu fiz bastante matrícula na Europa, mas o que eu tenho feito ultimamente é mais Estados Unidos, tá? Vai servir para os dois, porque eu sinto que o perfil ele é muito similar, ele é muito parecido, tanto Europa quanto Estados Unidos. Só que eu sinto que na América ainda tem algumas peculiaridades que eu vou poder detalhar de forma mais abrangente aqui com vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. A matrícula no exterior, galera, o pacote no exterior, a gente sabe que a galera que é imigrante, né, para quem liga lá ou para quem já ligou lá, a galera tem uma vida muito corrida. Eles trabalham muito lá, né? Então a galera sai assim do Brasil como CLT e vai buscar a vida lá fora e trabalha às vezes em dois, três empregos. O ganho lá é por hora, então quanto mais horas trabalhadas você tiver, mais você ganha, né? Então, por que que eu estou falando isso? Porque a matrícula no exterior, ela tem que ser mais objetiva do que a matrícula no Brasil. Não adianta você querer. Funciona também, se for muito demorado, também funciona, mas você meio que bate num teto. Você às vezes não consegue chegar numa alta performance, por exemplo, fazendo do jeito que você faz no Brasil, no exterior. Inclusive, o perfil de pessoas é muito diferente, né? A galera que eu falo, por exemplo, nos Estados Unidos, quando é mulher, geralmente é house clean, faz limpeza, tem um schedule de limpeza, e quando é homem, geralmente trabalha na obra. É isso. Landscaping, que é carpintaria, geralmente é isso. São esses dois perfis, né, que tem na América. Na Europa ainda tem bastante, tem algum pessoal que ali na Inglaterra que é delivery, né? Que tem bastante delivery ali na Inglaterra. A mulherada na Inglaterra também tem bastante cleaner, né? Que trabalha com clean. Na Irlanda, eu matriculava muito na Irlanda, tem muito frigorífico. Não sei se alguém já matriculou na Irlanda também, mas lá tem bastante frigorífico. Então é uma galera assim, é uma galera um pouco mais simples, é uma galera um pouco mais humilde, vamos dizer assim, que não tem tanta base quanto um, por exemplo, e eu também não estou falando isso aqui para julgar, tá, galera? Não julgando, mas já julgando, né? Não é o mesmo nível de conversa, por exemplo, quando você vai conversar com um diretor de uma multinacional. O linguajar não é o mesmo. A gente tem que ser soldador, indústria, exatamente, isso aí. Na Europa tem bastante disso também. Então,
eu vejo que o nosso perfil aqui, a gente tem que ser camaleão, né? Inclusive o Daniel, acho que o Daniel Moreira não tá aí, né? O nome da equipe dele é Camaleão, mas eu vejo que a cada local que a gente liga, ou a cada ligação que a gente faz, a gente tem que se adaptar. O camaleão ele muda de cor conforme o ambiente, né? Então, eu sinto que nós também temos que ter esse feeling, que, por exemplo, um agente white, um agente blue ainda não tem essa maturidade. Então, por exemplo, na América, a minha ligação, com 10 minutos eu estou no cartão. Às vezes 8, 10 minutos eu já estou pegando o cartão e passando o cartão com a pessoa. Aí você me pergunta, meu Deus, como que você consegue fazer isso em 8, 10 minutos? Você já está no cartão? Impossível. Eu falei isso pro Igor, da equipe da Letícia. Ele tem uma ligação média ali, para ele chegar no cartão é no mínimo 1 hora para chegar no cartão. E quando eu falei 8, 10 minutos, ele falou, o quê? Como assim? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo de errado? Dá para fazer tão objetivo assim uma ligação com 8, 10 minutos, você já pegar o cartão? Dá, galera. Dá. No exterior dá. Inclusive, quanto mais objetivo você for, melhor no exterior. Eu sinto isso. É claro que é muito o perfil de cada pessoa. Quantos fechamentos dá para fazer no dia? Ah, dá para fazer uns 5, 6 tranquilo, sem canseira. Agora, você imagina uma pessoa que faz fechamento aí, 5 fechamentos no dia, de 1 hora, 1 hora e meia. Dá para fazer? Dá para fazer, mas é cansativo, né? Você fica até meio ofegante de falar. Inclusive, esse é um ponto que eu estava trabalhando muito com o Igor. Eu acho que ele também não está aqui, mas é algo que. Por que eu falei que a gente chega num teto, às vezes, por conta disso? Porque a gente cansa, galera. Você imagina você ficar 1 hora e meia falando ali na ligação, não é batelagem, tudo bem, não vou fazer essa comparação. Mas você ficar falando, você ficar falando, 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 falando e fala. Eu, quando fico falando muito, meu corpo começa a ficar vermelho, eu começo, sabe? Por isso que eu fico andando de um lado para o outro, porque eu começo a ficar ansioso, eu começo. Então, quando eu vou andando, eu consigo respirar um pouco mais. Só que eu queria trazer para vocês esse modelo um pouco mais enxuto, esse modelo um pouco mais objetivo, porque eu sinto que eu era muito assim. No Brasil, eu queria falar muitas funcionalidades, muitas ferramentas, às vezes até todas as ferramentas que tinham dentro do aplicativo. E que se eu não falasse, eu perderia muitas vendas. Inclusive, o Patrick, né, que é da minha equipe, acabei de ver que acabou de entrar aqui também, a ligação dele é muito mais demorada que a minha. E ele falava para mim, cara, eu não consigo ser igual você, Letícia. Eu não consigo fazer ligação tão rápida assim, a entrevista tão rápida assim. Ele demora mais, ele constrói mais, ele gosta de falar também, né? O Patrick gosta de uma conversa também, né? Olha lá o teuzinho. Então é um perfil um pouco diferente, sabe? Só que não tem necessidade da gente construir tanto a matrícula assim no exterior quanto a gente constrói no Brasil. Então, esse negócio de, por exemplo, trabalhar ou não, galera, sendo muito sincero, eu não gosto muito dessa ideia de ficar trabalhando ou não no exterior. A pessoa, eu sinto o mínimo de desinteresse na pessoa, eu já faço de tudo para derrubar ela. Eu faço de tudo para derrubar ela. Se é prioridade, eu pergunto, eu senti que não foi firme na DI, fulano, mas de fato, se a gente encaixar aqui no orçamento e nos horários, o inglês hoje para você, ele é uma prioridade? Se for para começar agora, você está disposto a começar agora? E por que que eu falo isso, fulano? Porque você sabe que ninguém acorda com vontade de estudar inglês, né? Nossa, hoje eu acordei com uma vontade de fazer uma aula de inglês. Meu, você não tem ideia da vontade que eu acordei. É assim que funciona? A pessoa dá risada, né? Não, não, realmente, não é assim. A gente faz por quê? Porque tem necessidade, você está no exterior, você precisa do inglês para sobrevivência, muitas vezes, e claro, para trabalho e tudo mais, oportunidades. Tem muito brasileiro também no exterior, mas você não quer ser um analfabeto, você está no país dos caras, então você precisa saber o mínimo, não é? Não, realmente, é verdade. Então, fulano, mas você acha que, de fato, se a gente chegar aqui, se eu te explicar o valor, o horário, tudo certinho, eu deixo bem mastigado para a pessoa, você está disposto a começar hoje? Porque se você não tiver com prioridade, se você não tiver com o mínimo de predisposição, fulano, eu posso até ser sincero com você, eu prefiro que você nem entre. Eu prefiro que você nem faça o curso, porque senão você vai gastar dinheiro com uma coisa que você não vai utilizar. E eu não estou aqui para ficar te empurrando curso de inglês. Eu estou aqui justamente para contribuir com você. Faz sentido, fulano, a gente de fato prosseguir com essa conversa? Não, faz sentido.
Show de bola. Prossigo. Não sentir confiança, eu derrubo a pessoa, pego o referido e tchau. Então, eu não fico construindo muito, porque no Brasil ainda tem essa questão. O brasileiro fala, às vezes é tempo, às vezes financeiro. Aí você vai construindo daqui, construindo dali, você sente um pouquinho de desinteresse da pessoa, você vai tendo um jogo de cintura e você vai levando a pessoa e às vezes até converte. Lá na América e na Europa também, eu prefiro ir no volume. Eu prefiro trabalhar no volume. Então, eu senti desinteresse, derrubo, pego o referido próximo. É isso que eu faço. Eu não faço muita questão do cliente que está lá fora. Porque eles também, eles não têm muita paciência para você ficar construindo algo lá. Não sei se vocês já perceberam, para quem vai ligar nos Estados Unidos, eles são muito acelerados. Não fala aí. Não, eu tô aqui no trabalho aqui, mas dá para escutar. Não, fala rapidinho, tem 5 minutinhos aqui. Eles são muito acelerados, porque eles trabalham num ritmo muito intenso lá. Então, eles têm esse perfil, né? Então, para você ficar tentando construir algo ali com a pessoa, eles não têm muita paciência. Eu tomava muita desligada na cara, inclusive. Quando eu tentava ficar convertendo muito o não da pessoa, eu tomava muita desligada na cara. Então, eu aprendi a ser um pouco mais objetivo, tá? Então, assim, a minha ligação ela é mais rápida porque o meu speech, eu vou inclusive fazer uma simulação aqui com vocês para mostrar como que é meu speech. Ele é muito curto, mas muito curto mesmo. Eu não falo de funcionalidade nenhuma, eu falo que eles precisam escutar, o que ele precisa ouvir. A minha conexão também, ela também não é muito longa, porque a conexão na América ou na Europa também, assim, não tem muito que a pessoa, não tem muito que você perguntar para a pessoa. A dor é a dor latente do imigrante que está no exterior. Então, por que que ele precisa saber falar inglês? Porque precisa sobreviver. Eu preciso comer, eu preciso pedir uma comida, eu preciso me comunicar no meu trabalho. E geralmente são essas mesmas respostas. É uma coisinha meio padrão que eles têm. Então, as perguntas que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo ligação no exterior é perguntar quanto tempo que a pessoa tem. Aí, quanto tempo você está na América? Ah, eu tenho 3, eu tenho 2, eu tenho 4 anos. Aí vem um outro adendo aqui também. Por que que eu pergunto o tempo que a pessoa está? Se você não ligou no exterior, nos Estados Unidos, principalmente falando aqui agora, quando você ligar, você vai sentir isso. E se você já ligou, você sabe do que eu estou falando. Lá no exterior, a WhatsApp tem uma fama ruim, porque os antepassados, enfim, muita ligação lá. Aí esse negócio de renovação automática, de renovar depois de um ano, de cancelamento, porque é no cartão de débito. Então, na cabeça deles é uma coisa fácil de você cancelar, é um serviço mês a mês. Você pode explicar, você pode detalhar, você pode desenhar para eles. Não adianta. Você pode desenhar bonitinho, vai chegar e vai falar: Fulano, lá eles querem. Tropeçou, acordou com o pé me de lado assim, eu quero cancelar o curso. É desse jeito. Então, eles acham que é muito fácil. Então, por conta disso, acabou que a gente tem um modelo que é um produto, são 12 meses de contrato, a pessoa ela tem que pagar os 12 meses. Então, por isso que eu pergunto quanto tempo que a pessoa tem morando nos Estados Unidos, porque eu quero saber se ela já foi aluna. Porque eu não quero perder tempo. Se a pessoa foi aluna, eu não quero assinar uma bucha que não foi minha. Eu não estou para ficar escutando história triste de ninguém ali. O que ela teve de problema, ó, tem um suporte, tem um pós-venda, eu vou te encaminhar lá para o setor, você resolve lá com ele, tá tudo certo. Mas eu prefiro já me antecipar, galera, porque eu não quero ficar escutando no meu ouvido. Então, o que que eu faço? Eu pergunto quanto tempo que a pessoa tem. Quanto tempo que você tem de América? Fulano, tenho 4 anos. 4 anos. E você já fez aula de inglês? Já fez algum curso, algum aplicativo? Não, nunca fiz. Mas não satisfeito. Nunca fez? Nem aqueles aplicativos daquele professor Kenny, aquela gringa, aquele WhatsApp. Eu falo desse jeito. Aquele WhatsApp. Não, não, realmente eu nunca fiz. Show de bola. Luz verde. Sinal verde para seguir. Até para pegar contato com a conexão, investe. Então eu gosto de falar o nome, porque às vezes eu falo, professor, você vê que eu falo, eu dou alguns exemplos antes, de professores que são os mais famosinhos lá, é o Kenny, a gringa, geralmente são esses dois, né? E eu falo o WhatsApp por último, para a pessoa ficar na cabeça dela. O WhatsApp? Como é que é essa daí? O Waze? Essa daí eu já tive problema, não sei o quê. Aí eu já derrubo a pessoa ali, entendeu?
Em alguns casos, eu consigo até arrancar contato da pessoa. Mano, ó, vou te encaminhar um videozinho aqui, tudo mais, um conteúdo. Você consegue avaliar meu atendimento? Avalia o atendimento, pega uns 5 contatos e tchau. Tem vezes que a bucha é tão grande que eu não quero nem me envolver. Eu não quero nem me envolver. Eu só desligo com a pessoa e tchau. Vou pro próximo. Então, essa é uma diquinha, um macetezinho para vocês também. Falem o nome. Falem o nome, assim, por último, porque a pessoa já vai se dedurar para você. O que acontecia comigo? Vocês acham que eu aprendi isso? Eu aprendi na marra, né? Aprendi na marra. Ligava para a pessoa, fazia a entrevista inteira, e aula ao vivo, foi 2 vezes por semana, e o professor e tal, e falava, e falava. Aí chegava na hora de fazer o cadastro, ai, dá o WhatsApp, eu já fui aluno, não quero fazer esse curso, não. Quantas vezes, galera, isso aconteceu comigo? Quantas vezes? Muitas vezes. Então, eu vou ficando um macaco velho nisso daí, né? No bom sentido. Então, eu comecei a implementar isso daí, me poupou, me economizou muito tempo. Até para eu não seguir uma pessoa que já foi aluna ou que já teve problema, ou às vezes até que não tem muito interesse também, eu já derrubo a pessoa ali antes. E quando a pessoa, quando eu falo, e olha, e mesmo eu falando o nome, tem uns seres humanos que ainda conseguem. Eu acho que eu já fiz esse curso, já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu. A pessoa nem lembra o nome do curso que ela fez, quando vai baixar o aplicativo. Ah, mas esse daí é aquele curso que das aulas gravadas de muito tempo atrás. Não, Flan, esse aqui tem aulas ao vivo, porque às vezes a pessoa ela só foi lá, acontece muito deles já terem sido aluno UOL, do WhatsApp Online. Porque lá na época que lançou, na época do Diego, ainda o Diego fez muita matrícula de UOL nos Estados Unidos, para quem não sabe. Muita, ele morava lá, inclusive, né? Então era só o UOL. Custava, sei lá, US$ 18. US$ 18 para você vender o UOL. Quando a pessoa diz que você já fez, como que você derruba mesmo? Ah, tá. Aí, quando eu pergunto o nome e falo o WhatsApp, né, no caso, e a pessoa fez, eu invento qualquer coisa. Falo que é aula particular, que eu estou sem horário disponível, que infelizmente eu não vou conseguir atender ela nesse momento, que esse não é o perfil de aluno que a gente busca. Mas, fulano, fica tranquilo, tá? Se vagar alguma vaga aqui para você, eu mando mensagem para você. Inclusive, você consegue avaliar meu atendimento aqui rapidinho, só para a gente finalizar? Já pego o referido e ó, vazo. Tchau, não quero bucha pro meu lado. Então, quando ela fala, eu invento qualquer coisa ali que vem na minha cabeça ali, só para fugir da pessoa, entendeu? Porque eu não quero. Por que que eu faço isso, galera? Porque eu já fui o bom senhor de querer ajudar todo mundo. Aí, quando você quer ajudar todo mundo, ó, você também acaba se lascando, acaba sobrando para você, né? Então, já fui ajudar, não, porque isso é injusto com você. Depois fui descobrir que não era culpa nenhuma do vendedor. A pessoa que estava querendo fazer trambicagem para se livrar de uma responsabilidade que ela não teve. Então, eu não me meto na bucha de ninguém. Cada um sabe o jeito que vende certinho, bonitinho, tá tudo certo. Então, eu não quero entrar em detalhes. Por isso que eu me desvencilho ali. Eu até ensinei pro Patrick fazer desse jeito, ele já sabe tudo que eu faço isso daí também, para justamente você não perder tempo com a pessoa que já fez, que já foi aluno, que não tem muito interesse. Quer complementar aí, Patrick? Ou quer fazer pergunta? É exatamente isso que eu já levei muito na cabeça, né? Aí do que começou a me ensinar, né? Tipo, por exemplo, hoje em dia eu digo o seguinte, cara, duas formas eu falo. Ou eu digo que é muito parecido com o que ele já fez, então não faz sentido, é melhor procurar um professor particular, né? Só, o modelo aqui é muito igual, então assim, se você não teve sucesso em um, pode ser que você não tenha em outro, então assim, eu indico você e daí eu pego referidos, ou eu faço que nem o Luquinha falou, acho que tu comentou isso e falar que tipo, ó, pô, o cara. Eu achei que tinha vaga aqui, mas eu dei uma olhada. Não tem vaga para esse mês, cara. Acabou os horários. Não tem Acabou os vaga. horários, Acabou os tudo. horários. Infelizmente Eu acabou. fui olhar aqui e tal. E daí ele já se livra, né? Então, assim, eu comecei a me livrar também porque, cara, você só se ferra, velho. O cara começa a falar besteira e não sei o quê. E se você até acaba com seu mental para a próxima ligação, né? Exatamente, aí que tá. Se você não tem aquela, se você não é macaco velho ainda, antes eu sentia isso. Eu ficava chateado com aquela pessoa e tudo mais. Aí eu já não queria fazer muita ligação. Pô, será que vale a pena realmente ficar ligando? Aí já era. Aí entra umas minhocas na cabeça, aí você para de fazer ligação por uma coisa que você não tem nada a ver, tá? Então, Como isso aí inclusive, embaixo, né, Luquinha? exatamente. Inclusive, galera.
Eu vou ser o mais aberto possível com vocês aqui, tá? Eu tô compartilhando essas coisinhas porque são coisas que vão ajudar vocês na prática mesmo. Assim, transparência 100% em tudo que eu faço, tudo que eu falo, eu vou dar esses macetezinhos porque são coisas que parece besta, mas faz muita diferença quando você vai assim para ligação. Faz total diferença. Você não perde tempo com gente que já teve problema, que não quer fazer, enfim. Mas voltando, né, para a questão ali da conexão. Pergunto quanto tempo que a pessoa tem ali de América, de Europa, quanto tempo que ela está fazendo. E se ela já fez aula, eu pergunto o motivo. Se eu identifiquei que ela já fez aula e não foi com a gente, pergunto o motivo dela ter parado. Geralmente, porque está muito corrido, muita correria. Realmente, eles têm a vida muito corrida lá. Geralmente é isso que eles falam. E se a pessoa não fez a aula, eu faço aquela pergunta confrontativa. Ô, fulano, mas você já está há tanto tempo aqui na América, por que você não está fazendo aula de inglês ainda? O inglês para você não faz falta? Como é que você sobrevive aqui? Aí a pessoa começa a explicar. Não, cara, eles são muito sinceros lá também, tá? Ah, é preguiça, preguiça. Não deixei de lado mesmo. Eles são na lata, assim, eles não ficam floreando. No Brasil, né? Ah, porque não era prioridade, porque não tem tempo, pipipi, papapó. Lá eles já falam muito na lata, assim. Ah, eu deixei de lado mesmo, não quis saber, mas agora meu patrão tá me cobrando aqui, eu tô precisando também. Ou eu tô querendo abrir, a mulherada, eu tô querendo abrir meu próprio schedule. O schedule, para quem não sabe, é que lá na América, elas trabalham, quando você trabalha por limpeza, né? Você trabalha dentro de uma pessoa que é dona das casas. Então tem uma mulher que cuida de todas as casas e ela tem as helps que vão ajudando. Geralmente quando você chega mais recente, você entra como uma help. Você dá um help no schedule de uma outra pessoa, que é a dona da casa, entendeu? Então, geralmente, quando você quer criar o seu próprio, você tem que ter relacionamento direto com o cliente, com as americanas, no caso. Você tem que conversar, você tem que explicar seu serviço, você tem que demonstrar credibilidade, passar autoridade. Então, aí é que muitas delas se perdem. E aí, muito também que a gente entra, entrando justamente com a solução, porque a gente tem, inclusive, módulo para negociação, exclusivo para isso, palavras um pouco mais técnicas para ela estar abordando uma negociação, estabelecer preço no serviço. Então a gente tem muito disso, né? Então faço sempre essa pergunta assim mais confrontativa, né, para a pessoa e a pessoa ela já se dedura e tudo mais e daí eu já emendo ali na pré-DI. Fulano, mas se de fato a gente conseguir encaixar aqui na questão de valores de horários, o inglês para você nesse momento ele é uma prioridade para você? Faz sentido a gente conversar sobre inglês? Agora, não, faz sentido. Faz sentido, beleza, show de bola. Aí eu faço a minha DI, tá? A minha DI, depois eu vou fazer a simulação, eu só estou fazendo mais por cima, primeiro para vocês entenderem o conceito de como é que eu faço, e depois a gente pode fazer uma simulação aqui completa, assim, dos 8, 10 minutos, do que eu faço ali, para vocês verem na prática como que funciona. Faço a minha DI, tá? A DI, galera, acho que não tem muito segredo na DI também, né? A minha DI, ela demora, é bem objetiva, ela é mais descontraída também. Eu sempre dou uma brincada com a pessoa, que o brasileiro tem vergonha de falar não e tudo mais. E depois, no momento de ser sério, também sou sério. Mas é uma DI rápida. A DI tem que ser rápida, clara e objetiva. É isso. Você tem que fazer a pessoa entender que ela tem que te dizer um sim ou não. O Igor, no caso, dando de novo o exemplo do Igor, é um cara que ele explica o motivo da DI, e aí ele vai na DI, aí ele fala, às vezes dá 5, 7 minutos só de DI. Aí quando você vai terminar, às vezes a pessoa nem entendeu o motivo do porquê que você está fazendo isso daí com ela, né? Então é uma coisa que a gente está trabalhando isso daí em cima com ele também, já está reduzindo, já está deixando um pouco mais enxuto. Então, se você tem uma DI muito longa, tenta dar uma encurtada nela, tenta dar uma enxutada nela para ficar mais objetivo possível. Beleza, sentiu firmeza na DI? Speech. O speech, galera, é o seguinte: lá na América e na Europa, só tem duas coisas que importam para eles no exterior. Para você falar. Você pode falar do módulo X, do módulo Y, você pode falar um monte de coisa, mas tempo, que é o horário das aulas, é uma das coisas que importam para eles. A metodologia também, eu acho que não faz tanto sentido você abordar, mas de fato é o tempo, se vai ter a disponibilidade, né, que eles estão querendo fazer, e se vai ter aula ao vivo. É isso. Eles querem saber se é isso. Tempo e aula ao vivo. Então, eu no meu speech eu já começo falando dos horários.
Fulano, como é que funciona? Aqui a gente tem aulas ao vivo, 50 minutos, uma hora mais ou menos. É de segunda a sábado, que você pode escolher fazer as aulas, e são dois conteúdos diferentes por semana que a gente trabalha. Você pode escolher ou segunda e quarta, ou terça e quinta. Se você quiser fazer duas aulas seguidas, tem a sexta e tem o sábado. Esses dois conteúdos diferentes, a gente vai trabalhar em cima deles durante todos os outros dias da semana. Então, se você quiser fazer aula todo santo dia, você pode. Não que você vai estar fazendo aulas diferentes, você vai estar revendo o mesmo conteúdo mais de uma vez. Mas não deixa de ser uma prática. Você concorda comigo? Então, falando, você prefere fazer aula de manhã, de tarde ou de noite? Eu já pergunto assim. Ah, eu prefiro de noite, Lucas. Tá, os horários da noite, ó. Eu tô olhando aqui, na parte da noite tem horário das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 9 e das 9 às 10. Qual que seria melhor para você? Ah, eu acho que das 8 às 9 para mim fica bom. Então, beleza. Então, das 8 às 9. Você tem preferência do dia ou tanto faz? Segundo e quarto? Ah, tanto faz. Para mim, pouco importa. Então, beleza. Fulano, esse horário, ele não é um horário fixo, tá? Você pode flexibilizar. Se você quiser fazer às 7, se você quiser fazer no outro dia às 9, se você quiser fazer às 8, não tem problema nenhum. Ele é totalmente flexível esse horário. Se você quiser, inclusive, me avisar em cima da hora, eu mesmo troco o horário para você. Me avisa com uns 30, 40 minutinhos de antecedência, eu entro aqui no sistema, marco a aula e você já faz em seguida. Por que que eu falo isso, galera? Porque eu faço isso realmente, tá? Eu faço isso com bastante gente, inclusive. Eu dou um atendimento de pós-venda bem legal para os meus alunos. E, e não acho que é porque eu sou interesseiro, porque eu sou franqueado que eu ganho a matrícula lá. Eu já fazia isso antes, tá? O Patrick sabe disso. Você não me deixa mentir, né, Patrick? Mas agora é melhor ainda, né? Agora eu ganho pela mensalidade da live, quanto mais eu reter o aluno, para mim é melhor também, né? Mas eu também dou um atendimento de pós-venda bem legal. Marcar aula, trocar horário. São coisas que a gente gasta pouco tempo, mas que retém muito o aluno. Para marcar uma aula, galera, quando eu finalizo a matrícula, eu coloco lá os links de acesso e deixo salvo o login e senha da pessoa na conversa. Quando a pessoa quer fazer uma aula, por exemplo, de domingo, eu já revisito aqui no meu celular as aulas de quem que eu tenho que marcar. Já tenho até uma listinha aqui. Aí eu pego lá, copio, colo no e-mail da pessoa, assim eu coloco padrão para todo mundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou lá revisitar aulas, marco lá. Ó, sua aula está marcada. Dá 15 segundos para fazer isso. Não me atrapalha em absolutamente nada. Por quê? Se a pessoa tiver que falar com o suporte, exatamente, para marcar uma aula, ela vai entrar numa fila de atendimento, ela vai demorar, às vezes, para marcar essa aula, o suporte não tem tanta agilidade quanto a gente tem. Então, ao invés de eu transferir essa responsabilidade para o suporte, eu mesmo assumo essa bronca de marcar a aula. E assim, sendo muito sincero, quando começam as aulas, por exemplo, a gente está na primeira semana agora, né? Então, bastante gente me manda mensagem para marcar a aula, para trocar um horário. Passa a segunda, a terceira semana, eles vão pegando o jeito. Eu ensino eles a fazerem também, e aí eles vão fazendo por conta própria. Então não vai ser uma coisa que vai te dar muito trabalho. É na primeira semana que você vai ter um trabalhinho um pouquinho maior, que é rápido também, mas te ajuda muito a reter o aluno. E não somente a reter, a pegar contato mais de uma vez. Eu pego o referido no momento que eu finalizo a ligação, e depois na segunda, terceira semana, as pessoas que eu estou marcando aula com mais frequência, de tanto que você está ajudando a pessoa, ela fica até constrangida de te negar alguma coisa. Então, eu faço uma ligação para perguntar para ela: ei, fulano, como é que está sendo as aulas? Você está gostando? Se não está? A gente pode melhorar alguma coisa? Não, está tudo legal. Fulano, você está gostando desse atendimento que eu estou te dando aqui no decorrer aqui das suas aulas? Você não consegue avaliar para mim de novo o meu atendimento? Pego mais contato. Eu pego contato de novo com a pessoa. Contato que às vezes acabou surgindo depois, ou que ela não passou ali no momento, porque ela não quis passar tantos. E sempre tem algum contato novo. Sempre tem. Porque a pessoa ela fica até constrangida de não te passar nada, de tanta ajuda que você está dando para ela. Então, esse pós-venda, né? Só fazendo um adendo, vou voltar para o speech aqui agora, já tiro sua dúvida, tá ali. É, mas esse pós-venda ele é muito importante também, galera, para reter, vai diminuir muito a taxa de cancelamento de vocês. Quando vocês virarem franqueados também já é um estímulo, porque a cada mês que o aluno paga, você ganha. Antes era R$ 75 por mês, agora vai aumentar porque a comissão aumentou, né? Então, a cada aluno que paga a mensalidade,
você ganha R$ 75. Ganhava, né? Agora deve estar uns, sei lá, uns 85. Não é fácil o aluno remarcar as aulas. Sim, é fácil, mas, Renato, é mais fácil ele mandar mensagem para mim, eu entro e marco. É mais prático para ele não ter que entrar no aplicativo, clicar na bolinha dele, ir lá no live. Parece uma coisa simples para nós, né? Mas ali, a galera, eles são tão simples que é mais fácil ele. Ô, Lucas, marca uma aula para mim hoje aqui às 9. Ô, meu amigo, tô marcando aqui, ó, pronto, aula marcada. Pronto. 10 segundos eu resolvo isso daí. Não me ocupa tempo nenhum, inclusive. Tanto que eu continuo matriculando normal, fazendo matrícula, vários clientes, tá tudo certo, tá? Só para fazer esse adendo. Pode falar, Aline. Lucas, eu tenho primeiramente, bom dia. Eu tenho algumas dúvidas aqui. Primeiro, eu já ligo os Estados Unidos há bastante tempo, Estados Unidos e Europa, né? Só que eu sempre utilizei número do Brasil para ligar, nunca utilizei número, do exterior, não. Você acha que isso influencia de alguma forma você ligar de um número do Brasil ou ligar de número de exterior? Essa é a minha primeira dúvida. Para a Europa, não. Nos Estados Unidos, sim, influencia. A taxa de Uhum, atendimento é maior quando você liga para os Estados Unidos com o número dos Estados Unidos. Na certo. Europa, eu sinto que não é tão rejeitado assim, porque bastante gente Uhum. tem número do Brasil ainda na Europa. Mas, sim, se você puder ter, vai aumentar um pouco. Isso é comprovado, inclusive, quando a gente estava fazendo aquela. Vocês lembram aquela ferramenta que o cara trouxe com um monte de dados para nós, que era uma automação que o André estava explicando? Enfim, Lembro. eles Uhum. comprovaram que quando você liga com o código de área do mesmo país, a taxa de atendimento ela é um pouco maior realmente. Então, para a Entendi. América, dá para fazer matrícula ligando com o número do Brasil? Dá. Tanto que o Patrick faz matrícula ligando do número do Brasil. Agora ele comprou um da América. O Ian também, Uhum. acho que faz muita matrícula com o número do Brasil. Acho que agora que ele comprou um da América também. Mas enfim, tem uma diferencinha, tá? Nos Estados Unidos é um pouco maior essa diferença. Se você puder, compra um número da América. Quando eu falo da América, pode ser do Canadá também. Só tem que ter o mais um na frente. Porque Uhum. Canadá e Sim. Estados Unidos é a mesma coisa. Se tendo mais Você um na usa frente, qual? oi? Você usa qual? De qual programa que você Eu usa? uso o aplicativo, você está dizendo? Isso, do número, isso. Onde É você o comprou? Rushed. Ah, Horse Engineer. Ok, E aqui, ó. Aqui, esse aqui, ó. legal. Rushed. Acho que eu sei qual que é. É um vermelhinho. Ah, sim. Aham, É que meu certo. número é muito antigo, eu tenho esse número já tem uns 4 anos. Tem uns 4 anos já, e é o único número que eu tenho verificação, inclusive, da América. Aham, entendi. Legal. A minha outra dúvida, inclusive, eu já até tinha conversado com isso com você antes, mas para mim não funcionou. Não sei se eu deveria ter insistido um pouco mais, né? A questão de horário, né? Porque você liga hoje praticamente 100% América, né? Sim, E você faz matrícula durante o dia. Só que, assim, eu tenho uma certa. Eu hesito um pouquinho em ligar durante o dia, porque o que acontece comigo? Eu ligo lá para a pessoa, converso com ela, e chega na hora do cartão, ela fala: Ah, meu cartão, eu tô no trabalho agora, deixei o cartão no carro, o carro tá longe, o cartão tá em casa, me liga a hora que eu chegar em casa. acontece, tá? Acontece. Uhum, Comigo também acontece isso, mas assim, você compensa isso com volume. É com volume que você vai uhum, acabar compensando. Outra coisa, é muito do perfil também, ali. Por exemplo, restaurante. Eu tenho uma linha específica para o trabalho de gente que trabalha em restaurante na América para fazer ligação na parte da manhã e da tarde. Porque na parte da noite eles geralmente estão um pouco mais ocupados. Então, as minhas matrículas, quando eu faço na parte da manhã e da tarde, às vezes acontece de ser um cara que trabalha na obra, com pintura, uma mulher também, de house clean, também acontece. Mas acontece também de a pessoa, pô, tô sem meu cartão aqui, aí você liga de noite e esquece, né? Não tem cartão, não tem pessoa, não tem mais ninguém te esperando. E só que quando eu ligo para essas linhas restaurante específico, é uma boa linha para você tentar abrir para trabalhar a parte da manhã e da tarde na América. Porque geralmente essa galera está mais disponível na parte da manhã e da tarde. entendi. Porque a maioria dos meus leads são realmente construção É, e cleaner, né? Então, a grande maioria é. Restaurante a maioria. é um pouco mais específico, mas tem bastante também. Depois que você conseguir entrar, vai ser bom. Mas assim, continua tentando Uhum, fazer, porque às vezes você pode compensar com volume.
É porque muitas vezes a gente cria na nossa cabeça, né? Você pega uma vez que a pessoa, você fez a entrevista bonitinha, aí chegou no final, a pessoa não tá com cartão, aí você acha que nas próximas sempre vai ser assim. Aí você já liga mais desanimado, aí você já baixa um pouco aí da energia, mas é muito mental também isso daí. Então dá para Uhum. fazer sim matrícula na América, é claro, a taxa de atendimento no horário nobre é muito maior, com certeza, isso é um fato, mas dá para fazer também. Agora, se você é boa na Europa também. Aí é melhor que você coloque energia aonde você é boa e utiliza os dois horários nobres. Utiliza o Uhum. horário nobre da Europa, que é um pouquinho mais cedo, e na América você começa na parte da noite. Eu acho que é um pouco mais inteligente você trabalhar assim dessa forma. Entendi. Obrigada, Lucas. Imagina. A Gabi colocou aqui no chat, ó. Eu tinha uma taxa maior de atendimento que o da América, mas já tem uns 2 anos que uso só o número do Brasil. Então tá fazendo matrícula aí com o número do Brasil. Realmente, a taxa de atendimento ela é um pouco maior, galera, mas não significa que não dê para matricular na América com o número do Brasil, tá? Dá para matricular, não tem problema nenhum. O Patrick faz várias também. Enfim, mas a taxa de atendimento ela é maior, tá? Isso tem que ficar registrado aqui, beleza? Bom, voltando lá para a questão do speech, né? Que eu estava na questão do speech. Então, o que que importa? Que é a questão dos horários, né? Mata o horário, já começa falando os horários, segunda, sábado, 2 aulas por semana, fala que a pessoa pode fazer aulas todos os dias ali também, do mesmo conteúdo, ela pode rever esse mesmo conteúdo, e matei a questão do horário, encaixa fulano, encaixou para você a questão do horário, assim, para você funciona? Não, beleza, para mim funciona, Lucas. Então tá bom. Como que funciona a nossa metodologia aqui, fulano? Aqui a gente trabalha com uma maneira um pouco mais prática de ensinar o brasileiro que está na América a aprender a falar inglês. Então, as aulas são sempre ao vivo, porque ele é um plano mais voltado para a conversação. Como é que uma pessoa aprende a conversar? Conversando. Você tem que pelo menos tentar conversar, né? Então, tem que ser uma aula ao vivo. Então, quando eu falei 50 minutos, uma horinha mais ou menos, sempre será numa aula ao vivo, contato ao vivo, direto com o professor, para você perguntar, para você tirar dúvida, para você ter alguém ali junto com você, para pegar na sua mão e te ensinar algo que você ainda não sabe. Você trabalha com o quê, fulano? Geralmente eu pergunto para a pessoa aí, né? Ah, eu trabalho como house clean. Tá bom. A limpeza do Brasil é a mesma limpeza da América? Não, Lucas, é totalmente diferente. Eles falam que é muito diferente lá. No Brasil, tem costume de tacar água em tudo. A minha mãe aqui em casa taca água em tudo, nas coisas. E lá não, é uma limpeza um pouco mais seca, né? É uma coisa que eles usam os produtos diferentes, é uma forma um pouco diferente, né? Aí a pessoa já fala, não, é totalmente diferente. E quando você chegou, fulano, você acha que, na verdade, você teve alguém que ajudou você, assim, a você aprender a forma correta? Sim, eu tenho. Inclusive é a fulana de tal, a pessoa até lembra do nome. Nossa, se não fosse ela, não sei o que que eu seria. Então, por que que eu tô fazendo esse paralelo aqui com você, fulano? Porque assim como você, quando você chegou na América, para aprender uma coisa nova, você teve o suporte de alguém na prática. Ela foi ali te corrigindo, não é assim, é assado, é aqui, é ali, faz isso, faz aquilo. Aqui com a gente no inglês é a mesma coisa. Você vai ter um professor que vai estar, ó, falando, isso daqui tá certo, isso daqui tá errado, corrige isso, ajusta aquilo, para você ter essa prática ali na hora. E quais os temas de aula que a gente vai abordar com você? É o dia a dia. É o inglês para você ir no supermercado, para você fazer compras, para você ir no médico, no restaurante, para você, por exemplo, quem sabe você não quer abrir o seu schedule quando é mulher, né? Quem sabe você não quer abrir o seu schedule futuramente para você negociar o seu serviço, estabelecer preço, explicar mais como é que você funciona, a sua faxina, como é que ela funciona, quais são os seus diferenciais. Então, nessas aulas aqui ao vivo, a gente vai abordar temas do dia a dia, seja para a sua vida pessoal, seja para a sua vida profissional. Mas sempre vai ser uma aula ao vivo, fulano, para você ter esse contato, para tirar dúvida, para perguntar. Faz sentido, fulano? Era mais ou menos isso que você estava procurando? Era isso. Meu speech acabou, galera. É isso. Esse é meu speech. Eu não falo documentário, de módulo, não falo de nada. Ó, vocês perceberam que eu não falo nem do WhatsApp Online? UOL, eu não falo do UOL. Eu só falo direto do live para a pessoa. Quando que eu vou falar do UOL? Dependendo do perfil, você fala que as aulas elas são em turmas. Eu sempre falo que as turmas começam, né, todo dia primeiro. Então a pessoa ela já sabe que as aulas vão ser em turmas. E eles perguntam também, tá? Essa é uma boa pergunta. Eles perguntam sempre:
Aula, vai ter outra pessoa ali na aula comigo? Aí eu falo o seguinte: vai ter uma média, fulano, de 5, 6 pessoas do mesmo nível que você. Como que a gente faz? A gente faz sempre um teste de nivelamento antes com você para entender como que está o nível do seu inglês, para a gente colocar você numa turma de acordo com o seu nível. Então, você vai ter uma média de 5, 6 pessoas ali. E quando eu falo média de 5, 6 pessoas, eu vi que isso foi tema até de um dos grupos esses dias, porque questionaram, né, de ser 12 alunos, porque o máximo é 12. Mas é muito raro chegar no 12, galera. Eu falo isso porque eu era aluno do Live. Eu fazia aula com duas, às vezes fazia sozinho aula. Tudo bem que quanto maior é o seu nível, menor a quantidade de pessoas. E eu já estava num nível legal, estava chegando num nível avançado. Então eu fazia uma ou duas. Mas como eu estava no Inter, que é o Intermediate One, era uma média de 5, 6, às vezes 4, às vezes 7. Não passava disso, entendeu? Então, para que eu vou falar 12 se eu posso falar que é menos gente? Vou falar que a média é menor. E realmente, a média é mais ou menos essa mesmo. Então, E, e quando a pessoa questiona, inclusive, se te questionarem, né? Pô, mas eu estava procurando algo mais. É muito raro, tá? É mais individual, mais particular. Fulano, por que que a aula não é individual? peraí, Porque é o seguinte, aqui na turma, a gente consegue trabalhar com você, com as pessoas que têm o mesmo nível que você. Você tem um problema com timidez, fulano? Você fica meio inseguro, às vezes, na hora de falar? Todos eles têm, tá? Eu faço essa pergunta já sabendo a resposta. Não, realmente, Lucas, eu tenho uma insegurança, fico com medo, com vergonha. Então, fulano, como é que você acha que você vai curar isso daí? Falando com uma única pessoa todo santo dia da semana para você acostumar com ela ou tendo contato com outras pessoas? Porque na rua é assim, você fala com um mais rápido, o outro fala mais devagar, o outro puxa mais o R, o outro puxa um pouquinho mais o S. Então a gente faz isso justamente para você ter esse sentimento de que você está junto, pertencimento ao grupo. Tá todo mundo no mesmo bar. Para você ir perdendo medo, a vergonha, a timidez, e você ter prática, para que o professor consiga fazer simulações ali dentro da aula. Você vai falar com um, você vai falar com outro, e eles fazem mesmo, os professores. Eles simulam, eles fazem simulações nas aulas para você falar com um, você falar com o outro. Tem um momento mais de descontração que eles fazem isso. Então, quando eu falo do grupo, isso também, se caso a pessoa questionar, já estou ensinando vocês a rebater essa objeção aí do individual, do particular e tudo mais, eu sempre utilizo isso daí. É difícil, tá? Das pessoas perguntarem, não vão perguntar, mas eles perguntam sem grupo. E não assim, tipo, com preconceito. Eles só perguntam. Aí vai estar só eu ou vai ter mais gente? Aí você explica para a pessoa. A gente faz o nivelamento, vai ter outras pessoas ali com você e tal, tal, tal. Beleza. Matou o speech, perguntei ali para a pessoa, tá tudo certo? Beleza, fulano, então se encaixar o valor aqui, então você está disposto também a começar o inglês aqui com a gente, né? Não, estou disposto. Galera, fechamento. O fechamento na América, eu não faço ancoragem de valor, porque, sei lá, eu não sinto necessidade. Nunca fiz, tá? Eu não falo que a escola presencial é US$ 1.000 e o curso online é US$ 400. Eu faço um comparativo, às vezes, nem sempre, depende muito do perfil, eu faço um comparativo com hora-aula. Como assim hora-aula? Eu falo assim para a pessoa, fulano, como é que funciona a forma de pagamento aqui, só para você entender. Na América, vocês recebem muito por hora, é por hora trabalhada, né? Geralmente é uns 20, US$ 25 a hora trabalhada, e quanto mais você trabalha, mais você ganha, certo? O nosso sistema de pagamento aqui, ele não é cobrado por hora aula. Porque você concorda comigo que o sistema por hora aula, hoje a média de uma boa escola, de um bom curso de inglês, é uma média de US$ 40, US$ 45 a hora. Vamos arredondar para 50. US$ 40, US$ 50 a hora aula. Se você for colocar 2 vezes por semana nessa média de US$ 50, você já vai gastar US$ 100 por semana. Por mês, são US$ 400 que você vai ter esse custo para fazer somente 2 aulas por semana. Então, quanto mais aula você faz nesse modelo, mais caro vai ficar para você também. E por que que a gente não faz assim, fulano? Porque a gente tem um pacote no qual a gente te permite fazer 2 aulas diferentes por semana, podendo fazer até todos os dias, se você quiser, só que sem impactar no seu bolso. Todas essas aulas que você vai fazer, quanto mais aula você fizer, não vai ficar mais caro, o valor vai ser o mesmo. Então, como é que a gente funciona? A gente tem um pacote que a gente trabalha mensal. Eu, particularmente, estou oferecendo em 6 vezes, tá? E como é que é oferecer em 6 vezes? Fulano,
eu explico para ela, né, a diferença, né, do hora-aula e tudo mais, e depois eu explico para o nosso. O nosso modelo é um modelo de mensalidade, aonde o nosso plano hoje, você tem um tempo mínimo de permanência de 6 meses. Por que tempo mínimo de permanência de 6 meses? Porque, fulano, é impossível você ter algum tipo de resultado, e eu não estou falando nem de fluência, qualquer tipo de resultado sem antes você estudar durante 6 meses. É impossível. Então, a gente tem uma mensalidade hoje que está no valor de US$ 175. Você paga esse valor durante os 6 meses. US$ 175 é o valor do strike anual em 6 vezes já atualizado, tá? Na cotação normal. US$ 175. E aí vai muito do perfil também, tá, galera? Eu estou falando o valor aqui, mas, por exemplo, uma pessoa que está mais tempo na América, quando a pessoa fala que está, sei lá, 8, 10, 5, 12 anos, muitos anos, eu não falo o 175, eu falo 245. 245 é o quê? O strike vitalício em 6 vezes. Então eu falo o maior valor primeiro, quando a pessoa tem mais tempo de América. Se chorar, eu baixo para o 175. Tenho margem para negociar. Agora, quando a pessoa está mais recém-chegada na América, eu estou fazendo assim, faz uma semana, né? Só, eu estou testando ainda, estou validando, de falar direto o 175, que é o strike anual em 6 vezes. Por enquanto, ninguém chorou, tá? De preço. Por enquanto, ainda ninguém chorou. Se por um acaso alguém vier chorar, eu baixo por 12 meses. E aí, o tempo mínimo de permanência são 6 meses. Aí eu vou ter que corrigir isso lá no final. Nesse plano que você está pagando, o tempo mínimo de permanência são 12 meses, tá? Então, essa correção a gente vai fazer de acordo com isso, trabalhando em cenários hipotéticos, né? Se a pessoa chorar, se não chorar, enfim. O downsell, Aline, eu faço pegando o interesse como qualquer outro no Brasil, por exemplo. Ah, fulano, mas ficou caro. Beleza. Mas é somente uma questão de valor? Você realmente gostou das aulas? Você acha que tudo que eu te expliquei aqui, os horários, a metodologia, fez sentido para você, de fato, fulano? Se fosse assim, um valor um pouco mais acessível, você estaria disposto a se tornar aluno? É só uma questão de preço mesmo? Não, é só questão de preço, porque não sei o que e tal, tô com umas contas apertadas. Tá. Mas se você dá uma apertadinha, você acha que esse valor você não consegue, fulano? Porque assim, essa oportunidade aqui, por conta da indicação do Beltrano, ela tá vindo numa condição já com uma condição especial. Então você já está pagando um valor um pouco mais acessível por conta da indicação. Se você dá uma apertadinha, você acha que não faz sentido? Eu reflito os motivos da pessoa. Aí vai muito depender de caso para caso. Então, aqui, tudo que a pessoa falou para mim que ela tinha de motivo lá na conexão, eu jogo na cara dela aqui, nessa hora. Porque você não vai fazer isso por causa disso, por causa daquilo, mesma coisa de sempre. Ah, não funcionou de jeito nenhum. Fulano, vou fazer o seguinte: me dá 30 segundos, eu vou verificar aqui no meu sistema. E se aprovar uma vaga com uma bolsa parcial aqui para você, você fecha aqui com a gente na ligação, né? Porque se você não fechar, eu não vou conseguir te garantir nada. Não, se você conseguir alguma coisa melhor, eu consigo. Beleza. Aí eu baixo pro valor de 175, ou de 125, que é o strike anual, ou de 160, que é o strike vitalício. Aí façam as contas certinho. Depois eu vou mandar para vocês uma planilhazinha com os valores em 6 meses que eu tenho uma foto, um printzinho para facilitar para vocês fazerem essas conversões. É muito importante que vocês tenham isso anotado na frente de vocês também. Porque não, na hora, para você fazer essas contas tudo, você se embola, você se embaralha ali para fazer conta. Então, eu tenho um negocinho aqui pronto, opa, tá, não encaixou esse, já baixo para o strike anual. Não foi para o vital, foi para o anual. Aí já tá mais fácil. Aí eu dou uma enroladinha, 30 segundos, e aí eu falo, ó, fulano, eu consegui chegar nesse valor aqui, X aqui para você, realmente, a gente fechando aqui na ligação, mas eu consegui te dar essa força aqui. Ficou melhor para você? Ah, não, ficou melhor, show de bola. Aí você vai para o abraço e eu geralmente faço desse jeito, entendeu? Pode falar, Mayra. Bom dia. Lucas, você faz esse esquema também na Europa? Porque eu sei que em Portugal o pessoal tem uma condição menor. Mas assim, da Espanha, Espanha mais ou menos, né? Mas da França para frente, você ofereceria o strike também, o vitalício, ou você já iria para o anual? Como é que você faria na Europa? Boa pergunta, tá? Portugal realmente é um caso à parte.
Eu tenho um certo preconceito de ligar em Portugal, porque eu acho que o povo lá é muito liso, sabe? Eles não têm dinheiro, aquele povo. Mas enfim, é tudo da nossa cabeça, né? A Andrini faz muita matrícula, né, em Portugal. Enfim, mas eu acho que Portugal você tem que tomar um cuidado. O Igor, ele faz Portugal, ele faz strike realmente, mas não, eu acho que não é em 6 vezes que ele faz. Eu acho que ele faz em 12 vezes, né? Então, você tem que tomar um cuidado, tá? Eu acredito que seria melhor você começar, por exemplo, não começa do strike vitalício em 6 vezes em Portugal. Eu acho que vai ficar um pouco puxado. Vai ficar um pouco puxado, dependendo do perfil da pessoa, né? Você tem que entender quanto tempo que ela tem, a condição financeira dela. Aí você vai ter que trabalhar um pouco mais na conexão para entender o financeiro dessa pessoa. Quanto que ela ganha mais ou menos, com o que que ela trabalha, é muito do feeling. Eu não tenho esse feeling tão aguçado na Europa, porque o meu foco hoje é na América. Então, eu sei que na Irlanda a taxa de aceitação é ok. Eu tenho oferecido na Irlanda o strike anual em 6 vezes, tá? E ok, tá de boa, não tá muito caro, assim. Então começa pelo strike anual em 6 vezes. Eu acho que é uma boa para você tentar. Ah, não deu certo? Beleza, baixa ali pro anual em 12 a pessoa. Mas faz as contas certinho de quanto que fica em euro. Eu vou mandar, inclusive, a que eu vou mandar, eu acho que só tá em dólar. Aí depois, bom, depois eu vejo uma forma de conseguir para vocês em euro isso daí, para facilitar. Mas tem esse feeling, tá, Mayra? Realmente em Portugal, ali em alguns locais da Europa, que você sente que o poder aquisitivo não é tão alto assim, você tem que ir sentindo. É tentativa e erro. Você vai na tentativa e erro. Eu senti que na América eu posso falar o maior, e aí vou descer ali que, ok, eles não choram tanto assim. Mas Portugal é difícil. Viu? Portugal é Bélgica, França, Espanha, não sei como é que é lá nessas regiões, mas tenta no strike anual 6 vezes que eu acho que é uma boa. Vou começar por Eu aí. já percebi que na Espanha, assim, eles é mais ou menos, mas da França pra frente o pessoal fala que Bélgica, tipo, Luxemburgo eles ganham bem, né? Mas, tipo, realmente na Espanha, assim, pra Portugal eles ganham um pouco menos. Mas depende muito do que você falou do feeling. Eu já fiz muita matrícula também, só que na época era recorrente que a gente fazia, né? Então eu vou praticar o que você falou aí agora. Tudo bom, tudo bom. Coloque em prática e se você sentir que está tendo uma percepção, mas também não toma como partido, mas é somente uma vez, tá? Você tem que fazer uma, duas, três, umas para você ter um padrão. Identificou que tem um padrão, aí beleza, aí baixa um pouco. Porque uma vez é muito pouco também para saber se está muito caro ou não, tá? Aham. Eu ia também perguntar, acho que o Fábio vai perguntar sobre essa questão também do cartão. Acho que você sempre faz com praticamente cartão de débito, né? Lá no As exterior é matrículas. débito, Sim. sempre do link Aham. recorrente. Eu acho que ele colocou aqui no chat, né? Mesma coisa, link recorrente, pega o cartão de débito da pessoa, você passa, ele já vai debitar na hora. Não precisa ser cartão internacional nem nada. Aí cada país tem as suas peculiaridades. Na América, por exemplo, geralmente ele pede uma solicitação de autorização. Então você coloca os dados do cartão, às vezes ele passa a primeira e trava na live, às vezes ele passa liso, não dá para saber, também é de Google, depende do banco. Às vezes ele já trava logo de cara. Quando ele trava de cara, são três opções. Chega um SMS para a pessoa, ou e-mail, ou no aplicativo do banco. Ó, a empresa tal tá tentando descontar o valor X aqui, tal, WhatsApp online, o valor. Você reconhece a compra? Reconheço. Geralmente é yes or no na América. Digitou yes, reconheceu, tenta de novo, aprovou. Na Europa eu acho que é a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Só muda o modelozinho de mensagem ali, tá? Mas não tem muita diferença, não. Se ele der transação não autorizada e a pessoa tiver saldo, já fala para a pessoa que ela vai precisar dar uma autorizada. Ou no SMS, ou no e-mail, ou no aplicativo. Tá? Fala aí, Fabião. Fala, Luquinha, bom dia. O que você chama de strike, desculpa porque eu sou da outra equipe, é a live, O o all mais strike, live? o strike é o All MP mais Live MP. Multiperfil. Quando tem um multiperfil, é strike. Quando Strike, não tá. tem um multiperfil, é só live. Tá, e Por você que, só por que vende live. strike? É porque strike? Porque você acertou tudo, entendeu? Você Tá. strike, entendeu? Mas Vendeu então tudo. você lá fora só vende live. Eu vendo direto sempre o strike. Independente de ser para uma ou para duas pessoas. Por que que eu faço isso? Porque
Primeiro, a gente ganha mais quando a gente vende strike, tá? Não preciso mentir para ninguém, a gente ganha mais. É um benefício, uma carta na manga muito boa para você também dar um benefício para a pessoa depois. Isso daqui eu não sei se muita gente faz. Quando eu vendo strike para uma única pessoa e eu faço um tour, depois eu vou ter que finalizar aqui para entrar na reunião, mas vou dar 5 minutinhos aqui e a gente continua na próxima. Aí a gente tira umas dúvidas e tal, vocês anotam tudo aí que eu tiro as dúvidas de vocês. Mas quando eu vou fazer o tour com a pessoa e eu vendi um strike para uma única pessoa só, aparece lá adicionar perfil. Então, quando chega nessa parte de adicionar perfil, eu falo o seguinte: Fulano, tá vendo essa bolinha escrito adicionar perfil aí do seu lado? Ah, não, tô vendo. Tem uma bolinha, um robozinho com meu nome e do lado adicionar perfil. Isso. O que que significa isso? Nesse plano aqui, o nome desse plano é o plano multiperfil. O que significa? Você tem direito de colocar uma segunda pessoa para estudar junto com você. Um colega, um amigo, um parente, um familiar, enfim. Isso, na verdade, é um benefício. Você não está tendo nenhum custo a mais. Você não vai pagar nada a mais por isso. Você pode colocar alguém para estudar junto com você dentro do valor que você já pagou. Tudo que você tem direito, essa pessoa também terá direito. É claro, cada um com seu horário, cada um do seu nível, cada um do seu celular, é tudo separadinho. Você faz o seu, a pessoa faz o dela. Mentira, Lucas. Sério? Você tá brincando. A pessoa fica mais feliz ainda quando eu falo isso. Então, eu faço o tour, na hora de pegar o referido, eu pego mais contato ainda por conta desse benefício que ela acabou de ganhar. Entendeu? Aí, você tem que deixar alinhado com a pessoa para cadastrar o segundo perfil. Então, a pessoa fica muito feliz. Não, aí ela já fala logo. Não, então eu vou falar para minha irmã. Vou falar para minha irmã. Não, vou falar para meu tio. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Mas não é antiético fazer isso? Será que é errado? Porque a pessoa poderia pagar mais barato, a pessoa está pagando mais caro. Tem gente que pergunta isso, né? Galera, se você oferece o multiperfil antes para a pessoa, antes dela ter a pessoa, qual que você acha que é a maior probabilidade dela encontrar alguém? Quando ela não pagou ou quando ela já pagou? Quando ela já pagou, ela vai encontrar a pessoa. Porque ela pode até dividir, eu falo isso. Falando, se você quiser dividir o curso, você pode até dividir. Não, vou fazer isso, vou falar com um amigo meu aqui, a gente vai dividir metade, metade. Se você tivesse oferecido, ela nem lembrava desse amigo. Se você tivesse oferecido antes, ela nem lembrava desse amigo aí. Entendeu? E mais outra coisa, no papo de antiético e tudo mais. Se alguém for resistente de fazer isso, eu tô falando isso porque já teve agentes que questionaram isso, né? Se fosse assim, a gente só vendia o UOL anual recorrente. Por que que a gente vende o UOL anual cheio para comprometer o limite do cliente? Qual que é a diferença, né? Então, já que é para fazer caridade, vamos vender o anual recorrente todo mundo e tá tudo certo. Todo mundo ganha recorrente, o cliente fica feliz, ninguém ganha dinheiro. Olha que beleza, né? Então, não tem. Se você tem essa coisa na cabeça, tira da cabeça isso daí e começa a implementar. Você vai ganhar mais dinheiro, você vai pegar mais contato, a pessoa vai ficar mais feliz, você vai dar mais benefício para ela vai te indicar mais pessoas. Todo mundo ganha, galera. Todo mundo ganha. E outra, quando você fala o strike, você ainda tem o benefício de fazer o downsell para um live, por exemplo. Às vezes pode ser que a pessoa não encaixou no strike, ficou um pouco caro. Eu fiz o downsell aqui do strike vital para o strike anual, porque eu não quero perder o strike, né? Então eu já faço do vital para o anual. É uma diferença boa. Mas às vezes a pessoa ela fica muito resistente. E aí você tem que baixar para o live, que é um pouco mais barato ainda. Aí beleza, você não perde a matrícula, baixa para o live. Quanto maior o preço você falar, mais margem de negociação você tem também para fazer ali com a pessoa ali na ligação. Se você fala o mais barato logo de cara, você fala o live anual, o liso de Portugal, ele já acha caro. E aí, você vai fazer o quê? Não tem onde você baixar, você vai baixar para o UOL recorrente? Para ganhar o UOL recorrente, você liga no Brasil, né? Enfim, né? Só fazendo esses Uma adendos. última perguntinha, Lucas. Fala Você aí. fala para a pessoa o curso em 12 meses, em 24 meses, que o curso é quanto tempo? Do básico ao É, avançado? eu falo 6, não, aí assim, eu falo tempo de 18? permanência mínima. Para ficar do básico ao avançado são 24 meses, do básico à fluência, né? Para a pessoa chegar no nível mais avançado de comunicação, no 12 meses.
depende do plano que você está oferecendo para a pessoa. Agora, quando eu falo 6 meses, eu também não vou falar porque a pessoa vai ficar fluente em 6 meses, porque não vai. Então, eu já falo isso para a pessoa, fulano, você já sabe que você não vai ficar fluente em 6 meses. 6 meses é um tempo mínimo de permanência que você precisa para a gente conseguir te garantir algum tipo de resultado. Mas para você ficar bom é entre 12 e 24 meses. Mas o tempo de permanência mínima são 6 meses, entendeu? Então, quando eu falo tempo de permanência mínima 6 meses para a pessoa, geralmente eu nem preciso falar dos 12 ou dos 24 meses. 24 e 24 muito difícil de falar dos 24, porque não é 24 mais. Obrigatoriamente não é mais 24. Contratual, antes era, agora não é mais, né? A live, ela é 24 meses como prestação de serviço, não como contrato. Então, quando você vende o UOL anual, ele não vira mais 24 meses como antes. Agora ele é 12 meses somente. Então, eu falo dos 12, ou quando é em 6 vezes, tempo mínimo de permanência, 6 meses. Show. Fechou? Galera, eu vou precisar encerrar mesmo, porque a gente tem reunião com o Ed. Deixa eu só ver aqui no grupo aqui rapidinho. Se ele já tá chamando a gente já. Ele já tá chamando aqui. Anotem as dúvidas que vocês tenham aí para fazer na próxima, e aí a gente continua. Eu parei aqui no fechamento, né? Como é que eu faço? Aí depois, na próxima, se vocês quiserem, eu posso fazer uma simulação com algum de vocês para mostrar assim na prática como é que é, porque eu dei o conceito, né, de mais ou menos como é que é por cima, e na próxima eu posso fazer uma simulação de como é que eu faço na prática, para encurtar um pouco mais o tempo de entrevista de vocês. Mas já deu para Perfeito. entender, né, que é mais enxuto. Já deu para ter uma ideia da onde que eu tiro 8, 10 minutos. Tudo isso que eu abordei aqui demorou um pouco mais porque eu fui explicando para vocês. Mas é muito rápido ali no momento da ligação, não tem muito o que falar, sabe? O speech é muito enxuto, conexão enxuta, ADI também. Aí na próxima a gente faz essa simulação e se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente tira as dúvidas ali na próxima também, fechado? Então, beleza. Um abração aí para vocês, bom PTL. Tamo aí. Como é que estamos de meta de quinzena aí? Na próxima eu vou pegar as metas com vocês, só não vou pegar porque eu tô atrasado agora. Então já acelera de matricular aí, que eu vou pegar as metas com vocês na próxima. Abração aí, galera. Tudo de bom.